Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, tá? Hoje vou estar trazendo para vocês a lição 13, que é a última lição da nossa revista, que está sensacional, tá? Próxima revista vai falar sobre os 10 mandamentos, mas vamos focar nessa aqui, que essa é a última lição. A lição 13, que fala sobre a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Antes de começar a aula, vou pedir para que você já deixe seu like nesse vídeo, porque isso ajuda a divulgar o material que é feito aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma atualização, nenhuma novidade, tá? Essa lição de número 13, ela vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 29 de setembro, último domingo do mês de setembro, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Lição 13, a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Texto áureo, Tito 2,13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2 vai trazer uma série de recomendações para homens, mulheres, jovens, vai trazer recomendações sobre a conduta, né, das pessoas ali da época, que elas deveriam ter no aguardo do retorno de Jesus Cristo. Quer dizer, Cristo vai voltar, mas a gente não pode esperar ele de qualquer forma. Então, devemos ficar alegres, devemos ansiar pelo seu retorno, mas tem um jeito certo de aguardar pelo retorno de Cristo, tá? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: a esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso, ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Ali em 1 Coríntios 15, 19, tem um texto que diz que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. O que é isso? Às vezes a gente acha que a plenitude que Cristo tem para oferecer para mim e para você está nessa vida, mas não. Na verdade, a plenitude que Cristo falou, a qual ele se referiu, está na eternidade. Às vezes a gente fica atribulado com algum problema, com alguma situação, acha que Deus não está nos vendo, mas o nosso objetivo, o nosso alvo está na eternidade. Lá sim encontraremos a plenitude que Cristo preparou. Inclusive, nessa primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver Paulo cutucando alguns cristãos da igreja de Corinto, porque eles não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado, né? E se a gente não crê que Cristo que ressuscitou, né? Há um outro texto que fala sobre isso, vã é a nossa fé. Quer dizer, a gente precisa acreditar que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele quando ele vier para buscar a sua igreja e aqueles que nele morreram, tá? Objetivos da lição: reafirmar a promessa da vinda de Jesus, falar que todas as profecias terão cabal cumprimento e alertar sobre o preparo da igreja para o glorioso evento. O texto de referência vai trazer Tito 2, 11 ao 14, fala assim: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, essa carta aqui de Tito, ela vai, além dessa forma de esperar, ela vai trazendo algumas outras recomendações, do qual o texto de referência aqui ele vai frisando. Fazendo um link com Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, dá para entender que nem eu nem você podemos retornar à glória de Deus pela força do nosso braço, né? Pelas nossas boas obras, mas
pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? Por ele ter sido ali pregado no madeiro, eu e você temos a oportunidade de ser co-participantes, co-herdeiros, de reinar com Cristo na eternidade. Então, somente por esse sacrifício. Precisamos crer que Cristo ressuscitou e precisamos crer que o sacrifício que ele fez foi para a sua e para a minha vida, tá? Pontuando rapidamente esses versículos de Tito, aqui o 11 fala, porque a graça de Deus é se manifestado. Então é isso, a graça se manifesta através dessa salvação, que agora a gente tem essa possibilidade, ensinando que renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, renúncia, né, é a palavra-chave aqui, que é abrir mão daquela vida que a gente levava antes de conhecer a Cristo, de coisas ruins que fazíamos, e caminhando na direção de Cristo, tendo uma mente renovada, sofrendo realmente uma metanoia no nosso jeito de agir e nosso jeito de viver. E aqui o 13 e o 14 fala sobre aguardar a bem-aventurança, né? E o aparecimento da glória de Deus, que é aguardar Cristo, né? Pelo sacrifício que ele fez, retornará para buscar a sua igreja. Aqui na introdução nós temos assim: encerrando esse trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus. É a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma segura e firme. Então aqui, mais uma vez, a gente reforça, né, que a nossa esperança precisa estar em Cristo. Não em coisas terrenas, não em coisas passageiras, não em coisas mundanas, não em pessoas, não em nosso próprio conhecimento, não em nossas posses, mas no Cristo que veio, se doou pela sua igreja e voltará para recolhê-la. Primeiro ponto, fundamento da esperança, diz assim: as promessas de Deus são dignas de confiança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus e que ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu, conforme lemos em Hebreus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes aponta para as promessas que nos foram feitas, que foram feitas aos servos, né, de Deus e que estão na Bíblia. Promessas para um tempo presente, mas também promessas para a eternidade. É o que a revista está frisando, né? A promessa para a eternidade, o retorno de Cristo. Então, às vezes a gente esquece, fica meio cabisbaixo, meio triste, mas quando a gente lembra da promessa que Cristo fez, isso deve ser o nosso ar, o nosso alívio, né? Saber que Cristo vai voltar e vai buscar a nossa igreja e iremos para um lugar que não haverá tristeza e nem dor. 1.1 diz aqui, firmes na promessa de Cristo. Diz assim: antes da sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu de forma pedagógica os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Também nos deixou riquíssimas promessas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele sabia que os discípulos ficariam desorientados, turbados. No entanto, os confortou com maravilhosas promessas. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Assim, reafirmou nossa adoção como filhos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tive que abaixar aqui porque a cabeça estava tapando. Existe uma dúvida muito grande aqui nesse texto de João 14. Eu quero ler com vocês João 14, 1, 2 e 3, que está no próximo slide, mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Estou usando a NVT para a gente entender algumas coisas. Não deixem que seu coração fique aflito. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. As pessoas pensam que Cristo subiu para
preparar a casinha, para preparar a morada. Mas olha o texto: na casa de meu pai há muitas moradas. As moradas já estão prontas, as mansões celestiais já estão prontas desde a fundação da terra, tá? Vamos continuar o texto. Então, se é uma condição. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Você pode se perguntar: tá, Cristo não foi para preparar a casa, porque já estava pronto. Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas por que que diz: vou preparar lugar para vocês? Essa talvez seja a melhor pergunta para se fazer aqui. E eu grifei preparar. Preparar do grego é retoimazo, tá? E aí eu peguei lá no dicionário de grego e tem uma coisa interessante ali. E ele fala o seguinte: costume oriental de enviar antes dos reis em suas viagens pessoas para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. Olha que interessante. Já viu o político quando vai no seu bairro? Não todos, né? Alguns. E aí tá cheio de buraco, a calçada não tá pintada. Aí ele manda aqueles caras da prefeitura, o cara pinta, tapa o buraco, bota uma plantinha, né? Deixa no esquema para quando o político for visitar, tá tudo bonitinho. Quando Cristo fala que vai preparar, ele está dizendo que ele vai pavimentar o caminho. O caminho é Cristo. Ele vai para deixar tudo pronto. Porque quando ele voltar, ele vai levar a igreja com ele. Então, Cristo é a pavimentação do caminho, é o caminho, né, que nós temos até Deus. Então, os reis, né, essa palavra aqui, retoimazo, ela quer dizer que existia uma galera que ia terraplanando, né, a rodovia para a carruagem real passar e não ter ali nenhum problema. Cristo será essa pavimentação, por isso é dito que Cristo é o caminho, tá? 1.2, a ressurreição de Cristo diz assim: a ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã e se tornou o marco principal nos evangelhos. O evangelho de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que dele escarnecessem e o crucificassem. Mas a afirmação gloriosa é que ao terceiro dia ressuscitaria. No livro de Atos dos Apóstolos lemos: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Paulo adverte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Viu o que eu falei? Falei esse texto aí. Na ressurreição nos é dada a garantia que, assim como ele ressuscitou, um dia todos os salvos ressuscitarão e terão vida eterna. Logo, a ressurreição de Jesus é a nossa esperança. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui o que chama a atenção é que Cristo ressuscitou e haverá de nos ressuscitar. Paulo diz que se não cremos nessa ressurreição de Cristo, vai a nossa fé, como está aqui em 1 Coríntios 15, 17, tá? Daí aqui no finalzinho, ele fala o seguinte, que há uma ordem, né? Que é de Cristo, Cristo ressuscita, e aí os que nele morreram, né? E a igreja será ressuscitada logo em seguida, logo na ordem. 1.3, a ascensão de Cristo, diz assim: as Escrituras deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Jesus preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento. Ainda um pouco tempo estou convosco e depois para aquele que me enviou. Jesus subiu de forma visível, enquanto os discípulos se esforçavam para ter um último vislumbre dele, uma nuvem o encobriu e os anjos apareceram e reafirmaram a promessa de sua volta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Também enfatizando por Paulo em sua carta, que diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
crido no mundo e recebido acima na glória. Então, não há muito o que comentar aqui. Jesus fica 40 dias após a sua ressurreição, aparece algumas pessoas, ascende aos céus e aí os anjos reafirmam que ele retornará. Um retorno visível. Da mesma forma que eles estão vendo ali Cristo ascendendo aos céus, Cristo retornará de maneira visível, tá? Ali em Apocalipse 1:7 fala que todo olho verá. Todo olho verá. Então não vai ser uma coisa assim, não. Todo olho verá o retorno de Cristo. Quando ele voltar, todos verão. Segundo ponto, vai falar sobre a esperança do arrebatamento. Diz assim: Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Desde então, o nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor. É uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática da vida cristã diária. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A gente vive num sistema corrompido e fadado ao seu fim e que grande parte do que ele proporciona é temporário, tá? Nós ansiamos o retorno de Cristo para um lugar, para uma dimensão, para a eternidade, né? Onde não haverá mais dor e nem tristeza. Ainda assim, esperando, há um modo de esperar, tá? Mateus 25:13 traz um alerta: vigiai, pois vocês não sabem quando será o retorno. É o que está dizendo aqui no slide. Então, sempre quando você vê alguém na televisão falar: olha, Jesus vai voltar em dezembro, no ano de 2026, pode balela, né? Ninguém sabe a data. E ele virá como um ladrão. O ladrão, ele vem quando menos se espera. É o retorno de Cristo, tá? 2.1. Promessas do arrebatamento diz o seguinte: ele prometeu voltar uma segunda vez para levar a sua igreja. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo, a noiva, adornada pelo Espírito Santo, subirá ao encontro de Cristo. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apesar de existirem várias linhas escatológicas sobre arrebatamento, dizendo se ele vai ser antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, nós, pentecostais, cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Apesar de termos essas divergências escatológicas, heresia hoje é dizer que Cristo não voltará, tá? 2.2. Como será o arrebatamento? Diz assim: em relação à volta do Senhor Jesus, a única unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. Lembra que eu falei que heresia é dizer que Cristo não vai voltar? Então, a única coisa que todos concordam é que ele vai voltar. E aí diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Este acontecimento está pré-configurado no Antigo Testamento. Por exemplo, através de Enoque. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O apóstolo Paulo nos instruiu sobre este dia glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a ordem é essa: Cristo volta, ressuscita aqueles que morreram primeiro nele, né? E depois nós. Algumas pessoas, então, sequer vão experimentar a morte. Eu não sei dizer para vocês se quando Cristo retornar eu vou estar vivo, né? Vocês também, eu acredito que vocês não saibam. Mas se estivermos vivos, nem eu e nem você experimentaremos a morte, tá? Mas Cristo voltará, fique tranquilo. 2.3, resultado do arrebatamento.
Teremos nossos corpos glorificados, porque convém que isto é que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Entraremos para as mansões celestiais preparadas por Cristo desde a fundação do mundo, viu? Mais uma vez, Jesus não foi para construir casinha, já estava pronto lá. Ele foi para pavimentar o caminho. Desfrutaremos de paz e prazer, morte, choro, dor nunca mais. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, assim como o veremos. Então, quando você lê isso, você não fica ansioso para o retorno de Cristo? Você vai para um lugar que não vai ter mais tristeza, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter gente passando mal, não vai ter acidente. Vai ser o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. E aí teremos os nossos corpos glorificados. Por quê? Porque, como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 15:50, carne e sangue não podem entrar no reino dos céus, tá? E aqui ele complementa em 1 Coríntios 15:53, porque o que é corruptível precisa se revestir o que é incorruptível. Terceiro tópico, a recompensa da esperança. Temos a serena certeza de que, andando em obediência e segundo as suas muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Paulo disse que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. A nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança. É ela que nos leva a viver em labor de amor, com muitas fadigas e aborrecimentos. Temos uma esperança superior. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que traduz esse slide é a palavra esperança, né? Nós esperamos que Cristo volte. E aí, perseverando, sendo consistente, vivendo a doutrina. Lá na Bíblia fala, perseverem na doutrina dos apóstolos, reconhecendo a nossa condição de pecador. E principalmente acreditando no sacrifício de Cristo para a remissão dos nossos pecados, tá? Agora, o galardão é, para mim, um mistério. Eu não sei o que é galardão, já procurei na internet. É uma recompensa, é uma das recompensas, né? Passar a eternidade com Cristo é uma delas. Mas receberemos um galardão. E aí, se você tiver alguma boa definição do que é galardão, coloque aí nos comentários, tá? 3.1. Gozo e alegria na vida presente. O princípio da esperança se estende até a eternidade, mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos desta vida. O salmista disse: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Com esperança, temos alegria na vida. Podemos exercer a paciência e suportar as aflições com a firme certeza de que um dia descansaremos de todas elas. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Meus amigos, viver não é fácil. A gente passa por várias situações difíceis, problemas, mortes, crises, situações perturbadoras, tá? Somente tendo Cristo como alvo, a gente continua caminhando. Precisamos continuar caminhando. Parar só se for para descansar. A parada, ela não pode neutralizar a nossa caminhada. Precisamos continuar rumo ao alvo, em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. 3.2, reinar com Cristo, diz assim: a redenção consumada por Jesus Cristo fez com que os que estão em Cristo sejam designados, dentre outros, como sacerdócio real. Aponta para a natureza real, pois serve ao Rei dos Reis
e assim participa da sua natureza real. Tal verdade é corroborada em Apocalipse 1, 5 ao 6, que expressa o resultado da perfeita redenção operada por Jesus Cristo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Somos participantes da realeza de Cristo. Tal verdade revelada sobre a identidade do povo que foi resgatado e pertence a Deus. Deve conduzir a um viver em gratidão, adoração, santificação, ação evangelizadora, expectativa quanto à vida plena do reino. Venha o teu reino, pois ainda não é manifestado o que havemos de ser. Quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino, o qual nós tanto falamos na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, ali reinaremos junto com ele. Ali estará a plenitude que Cristo nos prometeu, tá? E para terminar, a manifestação futura. O texto de Colossenses 3, 1 até o 4 é pertinente quanto ao caráter escatológico da esperança dos que estão em Cristo. Ao mesmo tempo que o nascido do novo já expressa no dia a dia uma conduta coerente com o fato de viver em novidade de vida, também vive na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vinda de Jesus, da nova vida que já começou. Esta segunda vinda do Senhor, como expressou Russell Shedd, marcará o dia da revelação da verdadeira natureza dos filhos de Deus. Aparecerão com Cristo revestidos da sua glória, dando assim a última confirmação da verdade de que quem tem Cristo como Salvador e Senhor possui tanto quanto aquele que tem Jesus e também o mundo todo. O pastor Cláudio Duarte, ele fala em muitos dos seus vídeos, né, dizendo que naquele dia teremos grandes surpresas, né? Todos juntos, de todas as nações, de todos os tempos, todos cearão nas bodas do Cordeiro. Meus amigos, termino por aqui mais um trimestre. Deus tem dado sua glória e sua misericórdia para o trabalho que é feito aqui nesse canal. Volto com vocês semana que vem com a revistinha nova falando sobre os 10 mandamentos e agradeço mais uma vez pela presença de todos vocês aqui no canal. Mais uma vez pedindo, deixe seu like, porque isso ajuda e tem nos ajudado a crescer e desenvolver esse trabalho. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. E se ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários, eu vou responder assim que eu puder. Muito obrigado por tudo. Até semana que vem. Deus abençoe sua vida.